volta com Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Nesta noite tratando sobre a perícia judicial e o novo CPC. E trazendo como convidado Naclildo Charles, que é graduado em Economia, é especialista em perícia econômico-financeira e também é perito judicial e assistente técnico. Também nessa área de especialização. E nós tratamos no bloco anterior um pouco sobre a função do perito, a importância da perícia e do perito judicial no processo para o Poder Judiciário, né? Tratamos também um pouco do trabalho do profissional e agora nós vamos tratar especificamente da perícia judicial no novo Código de Processo Civil. Ocorreram algumas mudanças importantes e nós vamos destacar aqui algumas delas. Naclildo, voltando ao nosso tema, né, perícia judicial, o novo Código de Processo Civil, que está já vigendo, né, ele trata da prova simplificada. E nós gostaríamos que você diferenciasse a perícia judicial e a prova simplificada. Qual a diferença e será que seriam necessários essas duas figuras? O que é que você entende de ponto positivo, de ponto negativo, como você tiver a sua opinião sobre essas duas figuras? Eu entendo da seguinte maneira, eu acho que vai depender, eu falo acho, não tendo dúvida, mas podendo afirmar, depende do entendimento do magistrado. Até porque nós apenas, a nossa função é apenas esclarecer a verdade dos fatos. A decisão é do juiz, nós não temos nenhum poder de decisão, nós apenas emitimos um laudo com a finalidade de tentar esclarecer. Mas, com relação à prova simplificada, eu trouxe aqui, porque o novo CPC, o ponto prova pericial, em relação ao Código de 73, houve uma supressão de 3 artigos, estou falando em quantidade. Nós tínhamos 19 artigos, como falei inicialmente, agora temos 16, ou seja, dos artigos 464 ao artigo 480. No que pertine à prova simplificada, a principal mudança que nós pudemos aqui citar foi ali no artigo 464 da lei, que é a lei do novo Código, 13.105 de 2015. O parágrafo 2º, ele dispõe que quando o ponto controvertido for de menor complexidade, o juiz determina a prova simplificada para facilitar a resolução daquele conflito, daquela discussão, entre aspas, eu não falo discussão, mas é uma discussão processual, né? O parágrafo 3º, ele dispõe que a prova técnica simplificada, ela consistirá, o próprio nome alude à simplificação do conflito. A prova técnica, ela simplificada, consiste apenas na inquirição do profissional encarregado de fazer o esclarecimento do fato que está oculto, ou que o juiz tenha dúvida, né? Apenas, ele ouve o profissional brevemente, de forma simples, para que ele possa formar sua convicção, né? Que ele possa formar sua convicção. Então, a prova simplificada nada mais é do que o artigo 464, parágrafo 2º e 3º. Seria, então, essa conversa, digamos assim, do juiz com o perito sobre determinado assunto. Então, isso. Pode ser usado, por exemplo, quando o perito não necessita, quando para o deslinde da causa, o perito não necessite averiguar determinado bem, determinada pessoa, mas tampouco analisar alguma situação mais geral. Ocorre que em algumas lides não há tanta necessidade de o juiz nomear e ter aquele trâmite todo de tantos dias para se elaborar um laudo pericial. Às vezes a prova simplificada, no meu entendimento, ela veio exatamente para tornar mais simples a convicção do juiz. E mesmo dar mais celeridade, né? Perfeito, mais celeridade. E simplicidade ao processo
que é um dos objetivos do novo código, né, que é justamente dar mais celeridade, né, Claro. Alexandre? A própria ministra atual do Supremo Tribunal Federal, a atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, eu como perito, eu não sou advogado, eu sou perito, mas só que o que a gente tem percebido foi uma manifestação por parte da ministra em uma preocupação muito grande com a celeridade processual. Então, isso gera efeitos positivos tanto para os profissionais do ramo do direito, como também os auxiliares da justiça, que nós nos incluímos nesse contexto. E a prova simplificada, ela vai ali, como é que eu posso dizer? Ela tem justamente essa atuação, né? Essa função. Ela tem essa finalidade. Essa finalidade, justamente. E vai a critério do juiz, então, decidir quando cabe a perícia e quando cabe a prova simplificada. Exatamente. O juiz é quem tem esse poder para decidir, até porque, como eu reitero novamente, nós apenas esclarecemos por meio de elementos. Pois bem, Nacleudis, sabemos que o novo Código de Processo Civil, uma das suas principais, digamos assim, especialidades é a celeridade processual, isso mesmo como já foi especificado aqui. O Código de Processo Civil, no artigo 5º, no parágrafo 5º do artigo 465, diz que quando a perícia foi inconclusiva ou deficiente, digamos assim, quando a perícia foi inconclusiva, não consiga esclarecer o ponto obscuro, claro, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho. E o que você acha acerca dessa disposição, desse dispositivo dentro do novo Código de Processo Civil? Acho tecnicamente correto. Não posso, na atuação pericial não cabe juízo de valor, não cabe ideologia, cabe situações técnicas que você tem que visualizar e você tem que, quando no seu laudo, no nosso laudo, a gente não pode emitir opinião pessoal, nós não podemos, enfim, ter nenhum tipo de parcialidade, né? E, por exemplo, a questão do juiz poder reduzir a remuneração inicial, quando isso, no meu entendimento, quando isso ocorre é porque o juiz realmente não ficou satisfeito com o trabalho do perito. Então é uma responsabilidade, como eu falei, quando o profissional pleiteia o registro no conselho de classe, ali é apenas uma habilitação. Contudo, se faz necessário que aquele profissional, se ele quiser permanecer, se ele quiser desenvolver uma atividade em que ele consiga ter êxito, ou seja, permanecer atuando, sendo reconhecido pela sociedade, pela justiça, ele precisa estudar, ele precisa buscar novos conhecimentos, ele precisa, até porque nós temos essa preocupação. Como eu disse, é um trabalho que requer bastante capital humano, né? A gente pode falar capital humano, o pessoal se preocupa tanto com capital físico e às vezes esquece do capital humano. Né? Verdade. Nacleudis, assim, numa primeira observação, né, Alexandre, quando a gente lê esse texto da lei, pode nos causar espanto, porque não deixa, a norma ela não deixa de dar ao magistrado, né, o juiz, um pouco de margem, né, ele dá um pouco de subjetividade, né, o juiz ele tem que compreender, tem que achar que o laudo ele está completo, está conclusivo, né, para então remunerar totalmente o período conforme estipulado inicialmente. Mas a verdade é que o trabalho do perito, a função do perito é justamente auxiliar o juiz. Quando a gente lê o artigo, a gente fica um pouco assim, nossa, será que não é injusto com o perito, né? Porque aí se o magistrado achar que está inconclusivo, não vai remunerar integralmente o perito, mas aí eu levo a crer, né, o novo código, ele ainda é um pouco um tiro no escuro, porque aos poucos, na prática do processo, é que a gente vai vendo os erros e os acertos do novo código. Mas, na minha interpretação pessoal, quando eu leio esse texto da lei, eu imagino que será justamente uma exceção à regra. Eu não imagino que isso vai acontecer com frequência, até porque eu acredito muito na capacidade dos peritos, né, nesses profissionais que estão habilitados ao Poder Judiciário.
E eu acredito que, na prática, perito e juiz eles vão conversar, né, para que haja comunicação e que haja, então, o objetivo ele seja atingido. Então, apesar de ter essa previsão, eu não acredito e torço para que ela não vire regra, né, Anacleildo? Claro, claro, sim. E também há determinados. Eu, uma certa vez, me deparei com um determinado processo, inclusive um processo na Fazenda Pública. Não posso falar porque apenas uma parte me contratou para emitir um parecer sobre. É importante ressaltar que, às vezes, a prova pericial ela se encontra nos autos do processo. As informações estão ali. Eu tenho alguns amigos, colegas que eu, logo em 2012, quando eu iniciei essa atividade, quando eu iniciei, nós nos deparamos, eu tive um caso que o cidadão, como é que eu vou resolver isso aqui? Como é que eu vou provar isso aqui? Olha, tenha paciência, porque tem que procurar exaurir tecnicamente, porque não ocorre só os instrumentos que nós temos suficientemente para elucidar o fato, mas o bom profissional, aquele que quer se manter no mercado, que quer contribuir de forma eficiente e eficaz para a sociedade, ele tem que buscar se especializar. Não é só a habilitação. Mais uma vez, concomitante à habilitação deve haver a busca da especialidade. É tanto que quando se chama especialista, expert, ele se refere o profissional devidamente registrado no seu conselho de classe, porque ali sim tem uma resolução, tem uma lei que rege a profissão, que ali tem atribuições, né? Tem as prerrogativas e tem as sujeições. Então, é em cima desse contexto, é baseado nesse contexto que a gente pode, o próprio código, o legislador que criou o novo código, ele está preocupado exatamente com isso. Não permitir que profissionais que não tenham conhecimento, porque você está tratando de duas partes. As partes estão em busca da solução. Aí, um profissional, às vezes não estou falando, eu não posso falar sobre isso, porque X ou Y, não interessa. O que eu estou querendo dizer aqui, você precisa ter um conhecimento suficiente para esclarecer, até porque você está sendo solicitado para isso. Você precisa dar uma resposta, no mínimo, satisfatória. Isso mesmo, Anacleildo. E o novo CPC trouxe grandes inovações na prova pericial, na prova consensual, não é isso mesmo? Isso. Mas no artigo 471, para ser mais precisamente, ele diz que as partes podem, como um acordo, escolher o perito, indicando mediante requerimento. No seu entender, qual a importância dessa normatização, dessa inovação que o Código trouxe? Bastante relevante. Fazendo uma ponte sobre o que eu acabei de falar. Ocorre que o perito que já presta um bom serviço à sociedade, à justiça, à sociedade de um modo geral, pessoas físicas, jurídicas, a justiça, associações, sindicatos, em algum momento pode ocorrer que uma das partes de um processo já conheça o trabalho do profissional. Então, acho que o novo CPC, no seu artigo 471, traz uma inovação importante, porque isso conjuga o reconhecimento do trabalho daquele profissional que as partes já sabem que ele tem condição de oferecer um trabalho satisfatório, eficiente. Então, com a finalidade de elucidar, eu uso muito essa palavra elucidar porque a prova pericial nada mais é do que a busca da verdade. Então, acho que o artigo 471 traz uma liberdade às partes de indicar o perito e também os seus assistentes técnicos, porque não é só o perito não, né? Quando o juiz nomeia, as partes podem indicar os assistentes técnicos, tem aquele prazo, se eu não estou enganado, eram 5 dias no código anterior, passou a ser 15 dias, Correto. Não é isso? São 15 dias para impugnação da nomeação do perito por suspeição, por
ou por ele não estar habilitado, motivo de imparcialidade, às vezes uma relação que o perito tem com a parte, né, por sujeição, digamos assim. E é isso, eu acho que o artigo 471 do novo Código só teve a acrescentar positivamente. Isso mesmo, Nacledo. E para os amigos aí de casa entender, o que o Nacledo disse, a impossibilidade do perito atuar dos autos quando da suspeição, trata-se daquele perito que tem algum vínculo com as partes ou até mesmo com o juiz, deixando assim a imparcialidade. Não é isso mesmo, Joyce? Correto, Alexandra. E é super importante essa questão, a gente vem reiterando, né, a questão da imparcialidade do perito, né? Ele não deve ter vínculo algum com as partes, interesse algum na solução do conflito e deve, então, emitir o laudo, né, da forma mais técnica e objetiva possível. E falando em laudo, uma das inovações do CPC, do novo CPC, é justamente os elementos do laudo, né? O novo CPC ele estabelece, então, o que o laudo necessariamente deve conter. Outra alteração diz respeito à publicidade das ações do perito, né? Perito e assistentes técnicos contratados pelas partes, eles devem atuar, né, conjuntamente, devem respeitar o espaço do outro, o trabalho do outro. Com certeza. Então, essas são duas das inovações que o novo CPC traz. Infelizmente, em virtude do tempo, nós não vamos poder aprofundá-las nesses dois pontos. Mas, Nacledo, nós gostaríamos de saber, o novo código, essas alterações como um todo, elas melhoraram a sistemática pericial? Você acha que seriam necessárias outras modificações? Sim, com certeza melhoraram. Especialmente com relação à perspectiva de celeridade. Só para deixar claro, o laudo ele precisa ter o objeto, nós identificamos o objeto, tem que haver a análise do objeto, que são as condições, temos que também deixar claro o método utilizado naquele processo que nós estamos utilizando para chegar àquela e a conclusão, né? Que é o final, que é o fechamento do laudo pericial. Mas, no geral, respondendo a sua pergunta e aos telespectadores que nos assistem, né, é importante que, eu acho que a partir de hoje, a sociedade, de um modo geral, tem essa perspectiva de, eu acho que exercer seus direitos por meio de um profissional que possa levar à instância decisória fatos realmente que condigam com seus interesses e com aquilo que, e sobretudo o magistrado, que o magistrado é quem pode, a gente apenas, como eu falei inicialmente, a gente só esclarece, a gente não tem poder de decisão nenhum, a gente só está para contribuir. E o juiz, ele não está restrito ao laudo, né? Não. Ele pode acatar ou não, seguir ou não o que o perito diz, né? É o livre convencimento. E em suma é isso aí. Pois é, Nacledo, é um tema muito instigante, um tema que nós teríamos mais coisas a debater, mais pontos a debater, mais perguntas a serem feitas. Mas, em virtude do tempo, nosso bloco está chegando ao fim. O próximo bloco será o bloco Concurseiros Moçoroense. Você não saia daí, já nós voltamos. Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos, volta já.